Louvado seja o nosso bom Deus por esta manhã de domingo, dia 7 de junho de 2020. É uma alegria estar novamente aqui para participarmos juntos da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, que estes momentos que vamos passar possam ser momentos de louvores, de aprendizado. E eu quero iniciar este encontro orando por você, orando pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que você tem colocado no seu coração. Que o Senhor esteja aí visitando a sua família e visitando a sua casa, o seu lar. Pai querido, muito obrigado pelo presente da vida. Muito obrigado porque em Ti nós encontramos a verdadeira alegria, refúgio, consolo, graça e paz. Abençoa todos os que estão nos assistindo nesta manhã. Abençoe, ó Deus, cada família, cada casal, os filhos, o relacionamento, neste tempo, ó Deus, de isolamento social, de pandemia, em que todos nós fomos atingidos. Em nome de Jesus, abrevia esse tempo. Entra com libertação, entra, ó Deus, com providência, e esteja, ó Deus, sustentando, fortalecendo todos, ó Deus, que estão vivendo este momento. O mundo inteiro está vivendo esse momento. Cura, ó Deus, o nosso planeta. Abençoe os cientistas, abençoe aqueles que têm o poder de administrar, ó Deus, cidade, estado, nação, mundo. Que haja, ó Deus, uma convergência para que logo, logo essa pandemia possa passar, para que possamos superar e vencer com a Tua graça e com o Teu poder. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir uma mensagem musical neste momento. É muito bom estarmos aqui, mais uma manhã, para exaltarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Que juntos nós possamos exaltar, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e a Ele somos dele, e tudo é dele. Por isso nós vamos adorá-lo e declarar: Pai nosso, Tu és o nosso Deus. E nós queremos fazer a Tua vontade, ó Deus. Nós queremos o Teu reino, nós queremos a Tua vontade, nós queremos o Senhor, a Tua presença nas nossas vidas, porque nós não podemos viver sem o Senhor. Por isso, nesta manhã, nós Te adoramos e Te exaltamos, e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Na
Aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus pelos louvores, que possa alcançar o seu coração. E agora eu quero convidá-los para que possamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, versículos 36 a 43, e o capítulo 16, versículos 9 a 26. Leamos o texto. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. E Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, e depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no poder no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Atos 16, de 9 a 26, diz assim o texto. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias, e então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem,
levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Que palavra abençoada. O livro de Atos tem como objetivo a pregação da palavra. O livro de Atos dos Apóstolos tem como objetivo a proclamação da palavra. Toda essa narrativa bíblica está centrada na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O texto, base, chave do livro de Atos dos Apóstolos está em Atos 1, versículo 8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja de Atos dos Apóstolos era comprometida com a proclamação do Evangelho, independentemente das circunstâncias. Era comprometida com a proclamação do Evangelho, independentemente das ameaças, da perseguição, das adversidades. E não apenas isso, ela era comprometida com a pregação do Evangelho, para salvar, para que o Espírito Santo de Deus pudesse alcançar as pessoas. E ela era comprometida com o ser humano na sua totalidade, físico, espiritual, mental. Eles não cansavam e não perdiam uma oportunidade para que o Evangelho de Jesus fosse anunciado. Com tudo isso, com essa pregação, com esse foco, os milagres aconteciam em toda a narrativa de Atos dos Apóstolos. E os milagres é exatamente a autenticação, a veracidade da proclamação do Evangelho de Jesus. E a gente pode perceber em toda a Bíblia que os milagres aconteceram em 3 momentos. A saber, no período do Êxodo, quando a gente vê o mar se abrindo, quando a gente vê o maná descendo do céu, a nuvem que cobre o povo. Depois tem um segundo momento, que é o momento dos profetas, especialmente Elias e Eliseu. E depois tem o terceiro momento, que é o momento dos evangelhos e dos atos dos apóstolos. 3 períodos de milagres, 3 momentos de grandes revelações. A revelação do Êxodo, a revelação dos profetas e a maior de todas as revelações, a vinda de Jesus Cristo e na terra. Depois tem a pregação, pregação, pregação e pregação. O Senhor disse, através de Moisés: liberta o meu povo. É a pregação, é a palavra. Quando o faraó não liberta o povo, vem o ato, a praga sobre o Egito. E depois vem a interpretação: liberta o meu povo, senão eu vou matar o seu povo. Essa é a estrutura. É a palavra inundando toda a revelação bíblica. São períodos muito fáceis de ser identificados nas Escrituras. Como é bom saber que eu e você podemos ser alcançados por esta palavra maravilhosa. E a gente percebe que toda igreja que tem uma mensagem genuína do Senhor Jesus, os milagres de Deus acontecem. Porque os milagres de Deus acontecem na vida daqueles que se colocam diante do altar do Senhor, na vida daqueles que se prontificam a ouvir, a aceitar e a colocar a sua vida de acordo com a mensagem de salvação. Nesse texto que li, a gente percebe a ressurreição de Dorcas. É um milagre extraordinário, mas também a gente pode perceber o milagre de Deus na vida de Estevão, que recebeu de Deus a inspiração, a força, a graça, o revestimento do Espírito Santo e foi fiel na transmissão da palavra de Deus, chegando ao ponto de ser condenado.
de ser levado para fora da cidade, de ser apedrejado. As testemunhas falsas começaram a lançar pedras sobre ele, e aqueles julgadores, aqueles religiosos do templo, aqueles que estavam já de antemão prontos para condená-lo, também começaram a jogar pedras sobre Estevão, e era pedrada para todos os lados. De repente, Estevão, que já tinha manifestado, segundo o texto, o seu rosto como de um anjo, levando pedradas por todo lado, olha para os céus, e o texto diz que ele vê o céu se abrindo. O texto diz que ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus à direita do Pai. Outro milagre extraordinário, o foco, a certeza de que independentemente de qualquer circunstância, ele contava com a bênção e com a proteção de Deus, até no último instante daquela execução cruel. Outro milagre extraordinário é a conversão de Saulo, narrada no capítulo 9 de Atos. Um homem que era perseguidor implacável, um homem insolente, um homem mau, um homem blasfemo, que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. E sendo alcançado por essa graça maravilhosa, escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: eu que era perseguidor, eu que era insolente, eu que blasfemava contra o Senhor, agora eu fui alcançado pela sua misericórdia. E agora eu sou um pregador do Evangelho. Oh, milagre! Que milagre maravilhoso! Que transformação extraordinária! Inimigo implacável do Evangelho, agora amigo do Evangelho, militante pela causa, defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Outro milagre maravilhoso. E em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente o Evangelho de Jesus pode transformar o caráter de um homem. Somente o Evangelho de Jesus pode alcançar um homem perdido, sem esperança, um homem triste, desiludido, em um homem cheio de esperança, de graça, de paz, com renovo espiritual. Somente o Evangelho de Jesus pode salvar a pessoa e dar a ela o direito de vida eterna. Outro milagre maravilhoso. E o maior milagre é eu e você estarmos preparados, debaixo da proteção de Deus, e receber dele, naquele dia final: vindes benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa extraordinária! Como é bom que eu e você saibamos de quantas promessas o Senhor tem para nós. A igreja de Atos dos Apóstolos era comprometida com a proclamação do Evangelho, independentemente de qualquer tipo de escolha, de qualquer tipo de circunstância adversa. Aqueles primeiros cristãos, eles formaram uma igreja que cresceu exponencialmente, e além de estarem preocupados com a proclamação do Evangelho, eles também estavam preocupados em abençoar as pessoas na sua totalidade, nas suas necessidades. Escolheram homens capacitados, homens dignos, para que dentro da igreja, para que no relacionamento familiar, no bairro, na cidade, eles fossem alcançados também pela beneficência. Esse trabalho extraordinário que Paulo, algum tempo depois, instrui os irmãos da Galácia, afirmando a necessidade dos cristãos durante toda a vida terrena. Em Gálatas 6,10 ele diz: fazem o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso quer dizer que eu e você precisamos fazer o bem a partir da nossa família, a partir dos nossos irmãos de fé, a partir da nossa comunidade, daqueles que se relacionam conosco. Nós devemos estar preocupados com essa missão. Essa missão
começada pelos apóstolos e continuada com o auxílio dos diáconos, prosseguiu com pessoas como Dorcas, cuja bondade foi testemunhada pelas mulheres, ajudadas por ela e por Simão, o curtidor de couros, que o acolheu em sua casa por muitos dias. Além deste ministério importante, a igreja de Atos dos Apóstolos, provavelmente pelo fato de cultivar esse hábito, de estudar, de comparar as Escrituras, e nelas perceber que este era um propósito divino para o ser humano, desde a criação, não negligenciou o encargo da oração. E no texto que lemos também, a gente percebe que Pedro e Silas foram perseguidos, foram açoitados, foram presos, mas ali na cadeia, o texto de Atos 16, de 23 a 26, diz que eles estavam orando e cantando. E no meio à oração e aos louvores, houve um terremoto na cadeia, as portas se abriram, o carcereiro quis suicidar, o milagre de Deus aconteceu, e eles receberam a libertação. A bênção de Deus é assim, ela nos alcança na sua totalidade, fisicamente, espiritualmente, psiquicamente. A graça de Deus é maravilhosa, e ela está disponível a todos nós. E a pergunta que eu faço é essa: como você tem feito diferença no seu dia a dia? Qual a diferença que você tem feito na sua casa, no seu trabalho, com seus colegas, companheiros de trabalho? Como você tem feito a diferença para aqueles que são mais necessitados do que você? Você tem usado os seus dons, os seus talentos, os seus recursos para abençoar aqueles carentes que chegam até você? Você tem usado o seu tempo para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas? Qual tem sido a sua participação no que se trata da beneficência? O autor da nossa lição da Escola Bíblica Dominical faz o primeiro destaque e diz: um povo que acolhe. Da nossa parte como cristãos, o desafio é que haja solidariedade, é que haja fraternidade, é que haja consciência de grupo, que haja acolhimento, sempre de acordo com a vontade de Deus. O livro de Atos, lá em Levíticos 19, 33 e 34, estabelece que o estrangeiro que peregrinasse em Israel não podia ser oprimido. O estrangeiro que peregrinasse em Israel não podia ser discriminado. Ele deveria ser amado. Ele deveria ser respeitado. Ele deveria ser considerado. Eu e você temos esse grande desafio de amar a Deus e amar as pessoas, respeitar as pessoas, independente do status quo, independentemente da cor da pele, independentemente da situação. O desafio é que eu e você possamos amar as pessoas à semelhança do amor que recebemos do nosso Pai. Nos dizeres do professor e pastor Lourenço Stelli-Rega, beneficência é a igreja promovendo a sua própria manutenção e fortalecimento para que os seus membros tenham uma vida dedicada à comunidade, para que os seus membros tenham uma vida dedicada ao seu trabalho, ao desenvolvimento, ao treinamento, ao serviço cristão, ao testemunho no mundo. Aqui está incluído o treinamento operacional dos cristãos, a administração, a admoestação, o ensino da palavra, a assistência espiritual e material dos domésticos da fé. Manutenção da própria convivência e comunhão na igreja. O arraial dos cristãos deve ser aquele lugar para onde se torna a liberdade de convidar, como Moisés fez ao seu cunhado em Números 10, 29. Vem conosco e te faremos bem. Que você possa fazer isso com as pessoas que estão ao seu redor. Vem comigo, eu vou te fazer bem. Eu vou te respeitar. Eu vou te amar. Eu vou te ajudar. Eu vou estar do teu lado, eu vou estender a mão. Esse é o propósito. Aqueles cristãos haviam entendido de que era necessário viver em unidade. Eles entenderam que era necessário compartilhar os seus bens, compartilhar o tempo,
compartilhar os seus talentos, para que ninguém ficasse numa situação de falta de alguma coisa, tanto na área espiritual quanto na área material. Paulo estava falando sobre isso quando usou a metáfora do corpo para ensinar aos coríntios sobre cooperação, sobre sofrimento, sobre alegria mútua. Em 1 Coríntios 12, de 24 a 26. Se você está se relacionando com alguém que está passando alguma necessidade, esteja ali perto, sofrendo com ele, estendendo a mão, ajudando. Se você está participando com os irmãos que estão vivendo um momento de alegria, de paz, participe também da sua alegria. Que haja comunhão, que haja dedicação, cooperação. E Tiago exorta em sua epístola que a vida e a fé cristã se manifestem de forma prática na igreja, mais do que chavões, mais do que apenas palavras abençoadoras. A morte de Dorcas, como narrado no capítulo 9 de Atos, marcou profundamente a igreja de Jope, porque ela era uma mulher que na prática demonstrava fé e atitudes coerentes, a ponto de ser designada discípula. Esta é a única vez que esta palavra ocorre no feminino nas Escrituras. Ela foi chamada de volta da sua morte, para que o seu ministério, junto com as viúvas pobres daquela cidade, pudesse continuar. Segundo Calvino, Deus queria consolar os pobres, devolver à igreja uma santa mulher, cuja morte havia sido uma grande perda, e chamar muitas almas à fé. Eu não sei como você tem feito com a sua vida no que se recebe, que se diz as coisas espirituais, mas que esta manhã seja uma manhã de reflexão para você. Você tem sido útil na causa do Evangelho? Você tem sido um embaixador de Cristo aqui na terra? Deus tem motivos para deixar você viver mais, porque você tem dado alegria a Deus através da sua vida, em todas as áreas que você milita, na família, no trabalho, todos os seus desafios. Você é um cristão que socorre os seus irmãos necessitados. Você acolhe aqueles que buscam ajuda. Você tem praticado a hospitalidade. Que esse seja o desafio para mim e para você. E uma palavra de exortação. Estas atitudes fizeram parte da vida daqueles primeiros cristãos. Eles acolhiam, eles eram solidários, eles amavam, eles estavam dispostos a servir. Um segundo ponto do autor da nossa lição dominical fala sobre um povo que adora. E a visão da igreja de Atos dos Apóstolos a respeito da adoração era radical, a ponto de em Êxodo 25 dizer: quem não presta culto a Deus está em desobediência. Se você não presta culto a Deus, você está em desobediência. Aprendemos isso na pregação de Estevão. Aprendemos isso no anúncio de Paulo aos atenienses. Pode-se afirmar que a adoração é a atitude de reconhecimento a Deus pelo que Ele é. Como é bom saber disso. Ela distingue-se do louvor, que é o enaltecimento do Criador por seus maravilhosos feitos. As Escrituras às vezes usam esse termo pelo outro. Sem verdadeiro espírito de adoração, não há por que se organizar em igreja. O desafio é que eu e você possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração implica em lealdade ao Senhor. A verdadeira adoração implica em submissão às ordens do Senhor. Essa exortação para a adoração, ela perpassa toda a Escritura bíblica. Em todos os momentos a gente encontra essa exortação para que eu e você possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isaías 43:7 diz: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Esse é o desafio de Deus. Ele quer que todos nós o adoremos em espírito e em verdade. E a Bíblia apresenta alguns exemplos de verdadeiros adoradores. E um dos casos mais tocantes na palavra de Deus é Jó. Perdeu seus bens, perdeu
a sua família, e mesmo assim permaneceu fiel, adorando ao Senhor. E diz o texto, Jó 1, 20 e 22, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou o Senhor. Ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e atribuiu a Deus falta alguma, não atribuiu. Jó foi fiel, independentemente de tanta diversidade e dor que passou, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa. A igreja dos Atos dos Apóstolos fez do ensino de Jesus sobre adoração em espírito e em verdade, e eles procederam assim, mesmo diante de adversidades e circunstâncias desfavoráveis. Eles persuadiram as pessoas a adorar, a servir, a estar diante do altar. Eles se constituíram uma ameaça para aqueles que ensinavam outro tipo de adoração. Eles corroboraram os princípios morais da adoração veterotestamentária. Porque a adoração deve ser levada a sério. E quando a adoração é levada a sério, as coisas acontecem na nossa vida. As portas e as janelas do céu se abrem. E Deus nos derrama bênçãos incontáveis sobre nós. A partir dessa adoração, tudo passa a fluir na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos propósitos. O desafio de Deus é esse: adore ao Senhor em espírito e em verdade. Coloque a sua vida no altar do Senhor e você vai perceber quanta mudança haverá para melhor na sua vida, nos seus sonhos, nos seus propósitos. E a pergunta que eu faço é essa: você é um adorador em espírito e em verdade? Você tem adorado ao Senhor com sinceridade do seu coração? A sua vida está de fato diante deste Pai maravilhoso, com reconhecimento pelo amor, pela graça, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre você? Viva uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a proclamação do Evangelho, e você vai certamente perceber quantos milagres Deus vai poder realizar na sua vida. O Senhor está pronto para realizar milagres. Ele está pronto para amar você, para abençoar você, para restaurar você, para realizar grandes coisas através da sua vida. Entregue a sua vida completamente ao Senhor, viva para o Senhor, e nós vamos estar orando ao encerramento de mais essa lição da Escola Bíblica Dominical, para que a bênção do Senhor alcance completamente a sua vida. Pai querido, mais uma vez, muito obrigado por essa lição maravilhosa da Tua Palavra, através dos Atos dos Apóstolos. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, onisciente, onipresente, onipotente, Criador dos céus e da terra, está sempre pronto para nos acolher, para nos amar, para nos ajudar a vencer as nossas adversidades. Abençoa, meu Deus, cada irmão, cada irmã que está nos assistindo neste momento, os nossos amigos, todos que estão participando desta celebração da Escola Bíblica Dominical. Visita cada coração, liberta-nos, ó Deus, do medo, da ansiedade, da tristeza, da angústia, ó Deus, e dá-nos sempre a Tua graça, a Tua bênção e a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma mensagem musical, de louvor, de adoração, e eu quero mais uma vez convidar você para sintonizar através da nossa rede social, do YouTube, do Facebook, Igreja Batista da Esplanada. Hoje, às 19 horas, Deus tem uma mensagem muito especial para o seu coração, e louvores também com a equipe de louvores da Igreja Batista da Esplanada. Deus abençoe ricamente a sua vida.
Aleluia, glória a Deus, que nós podemos confiar no teu amor. Nós te louvamos e te exaltamos, confiando nessa verdade que o Senhor nos ama. Louvado seja o teu nome, Jesus.